O nosso querido Naofumi Iwatani, exatamente, o Naofumi Iwatani pediu pra gente ver esse vídeo aqui. Né? Ele de vez em quando faz uns pedidos pra gente ver em live aí, sem a presença dele mesmo, pouco importa. Então vamos lá. O iceberg de teorias da conspiração brasileiras, mano. O Xandão tem que estar aqui com a Terra plana, velho. Do canal Menino Thomas. Vou deixar meu link aqui, eu já sou inscrito, o sininho já está ativado. Qualidade, full como sempre. Boa noite à guerra. Ah tá, eu já li isso aí, velho. Agora do Power Scale, né, velho? Tô ligado, velho. Vocês estão com a mania igual do A Guerra antigamente, velho. Eu já li o bagulho e os caras mandam de novo achando que eu não li, velho. Eita, Prilo. Apertei um botão sem querer, né? Ainda bem que não tocou áudio. Vamos lá, velho. Esse vídeo aqui vai ser basicamente aquele negócio, né, velho? Eu finjo que não percebo, mas tudo está sendo observado. O esperto se faz de bobo para ver até onde o burro se faz de inteligente. Play. A guerra faz isso. É? Alienígena encontrado em... O quê? Seres de outro planeta. Uma suposta cidade perdida. O capeta está aqui, ó. E crianças de 2 anos e meio estão sendo treinadas por esse baralho para realizar magia negra. Qual a sua mensagem para a Terra, Bilu? Apenas que busquem conhecimento. Busquem conhecimento, isso aí mesmo. A propósito, eu sei que isso vai parecer meio óbvio, mas eu sou obrigado a botar isso no vídeo porque tem muita gente burra. O iceberg literalmente tem teorias da conspiração no nome, então obviamente a maioria das coisas daqui se tratam de apenas especulação, teorias malucas sem provas, ou acontecimentos factuais que podem ser interpretados de tal Mano, esses mods de anime no GTA San Andreas é o GOT, cara, na moral, mano. Eu só lembro do personagem genérico. Vou botar esse áudio aqui, inclusive, falando nisso. Caralho, viado, barulheira da porra, meu irmão. Também tá chovendo dentro do meu quarto, velho, pera aí. Ainda bem que eu tirei o chapéu pra aparecer na janela ali, velho. Já tava o pessoal olhando pra minha cara, o pessoal acha que eu sou um imbecil. Enfim, vamos lá. ou acontecimentos factuais que podem ser interpretados de tal forma que implica uma conspiração maior, que por si não possui provas concretas. Eu confio na minha audiência o suficiente para deixar vocês decidirem quais teorias vocês acham verídicas ou meramente interessantes, e eu vou tentar ser o mais imparcial possível. Além disso, várias das teorias têm referências políticas, então por favor não tornem os comentários desse vídeo um debate de esquerda versus direita, por favor. Enfim, espero que gostem do vídeo. Pacu de Goianinha. Porra, camada 1. A superfície, vamos lá. O ET Bilu é um dos casos de extraterrestres mais icônicos, né, do Brasil. Sim. Tudo começou na cidade de Corguinho, Mato Grosso do Sul, onde vários moradores passaram a afirmar que estavam vendo luzes, OVNIs e aparições de seres alienígenas. Com isso, um homem chamado Urandir fundou uma organização chamada Projeto Portal, cujo objetivo era pesquisar e catalogar avistamento de OVNIs naquela região. Até que um dia, ao passarem por um matagal de noite, eles avistaram um ser de olhos brilhantes que falava português e se comunicou com eles, esclarecendo que era um alienígena chamado Bilu e que veio à Terra para espalhar sua mensagem. Convencidos que haviam finalmente encontrado um extraterrestre, o Projeto Portal entrou em contato com a Rede Record para que eles visitassem Bilu e espalhassem essa evidência de vida alienígena para o Brasil e o resto do mundo. Fernando, está pegando Bilu já? Não, não tô te vendo aqui não. Acende mais um pouquinho. Ah, tá. O objetivo não foca assim a luz física de vocês, então o Bilu vai transformar a luz nossa vibracional em uma luz física. Ah, vi. Caralho, viado.
Mano, pior que é muito constrangedor vendo essa porra hoje em dia, viado. Ah, na moral, mano, como é que naquela época o pessoal acreditava nessa porra, velho? Puta que pariu, viado. Nossa, que bagulho ruim. Caralho. Olha isso, cara. Isso aqui é muito gote, cara. Tá. O objetivo não foca sem a luz física de Luz física. uma luz nossa Vibracional. Ah! Puta merda, cara. Isso aqui é muito bom, velho. vai transformar a luz nossa vibracional em uma luz física. Ah, vi. Tô te vendo. Não sabia disso. Caraca, que legal. Mas só a câmera tá vendo, a gente não tá vendo, não. Ah, a gente queria te ver. Você tá agachado, Bilu? Eu? É. Eu estou muito parecido com vocês. Sim, Bilu. Desligar o rádio? Tá, vou desligar. Bilu diz que quer dar um recado. Qual a sua mensagem para a Terra, Bilu? Apenas que você conhecimento. A reportagem sobre o ET Bilu alcançou recordes de audiência Caralho. e se tornou uma sensação na internet. Contudo, existem também incrédulos que questionam a veracidade do ET Bilu, dizendo que ele se tratava meramente de um Luz homem de vibracional é capacete muito agachado bom, no matagal. A gente vê aqui, tem uma estrutura aqui em cima que parece um capacete ao contrário ou algo assim. Talvez um capacete um pouco maior, né? Mas que isso tivesse colocado em cima da cabeça dessa pessoa que a gente vê de óculos embaixo. E a gente pode delinear o rosto em vermelho, em azul o óculos e depois aquela estrutura de cima onde as setas ali apontam que seriam os olhos, que na verdade são dois pequenos focos de luz. O caso Celso Daniel é um dos casos mais controversos da história brasileira. Isso eu não conheço, não. E o centro de diversas teorias famosas. A história é que em janeiro de 2002, o prefeito da cidade paulista de Santo André, Celso Daniel, do Partido dos Trabalhadores, foi perseguido por uma quadrilha após jantar em um restaurante com seu assessor, Sérgio Gomes, mais conhecido como Sombra. Exatamente. Após o carro onde Celso e Sombra serem encurralado e alvejado por tiros, os bandidos sequestraram Celso, mas deixaram Sombra e Leiro, o prefeito da cidade paulista de Santo André, Celso Daniel, do Partido dos Trabalhadores, foi perseguido por uma quadrilha após jantar em um restaurante com seu assessor, Sérgio Gomes, mais conhecido como Sombra. Após o carro onde Celso e Sombra serem encurralado e alvejado por tiros, os bandidos sequestraram Celso, mas deixaram Sombra ileso no local, que então chamou a polícia. No dia seguinte, o corpo de Celso foi encontrado e os membros da quadrilha foram presos. De acordo com o relatório oficial da Polícia Federal, Celso Daniel foi sequestrado por engano e o crime não foi premeditado. A quadrilha responsável pelo crime eram sequestradores relâmpago, cujo modus operandi se resumia em patrulhar por bairros nobres procurando carros importados, assumindo que o dono de um carro importado seria rico e que, quando sequestrado, poderia pagar um grande valor de resgate. A quadrilha perseguiu o Celso Daniel por conta de seu carro, mas ao perceberem que ele se tratava de um prefeito, decidiram matá-lo, pois ele era um peixe grande demais. Contudo, essa versão oficial dos fatos não foi aceita pelo público e nem pela família de Celso Daniel, que creem no fato do crime ter sido sim premeditado e que alguém havia mandado matar o prefeito. Primeiramente, duas testemunhas do incidente foram assassinadas nos dois... Ah, eu também acho, velho. Pô, um prefeito, mano, a recompensa ia ser muito maior, eu acho, mano, do que se fosse um rico qualquer, tá ligado? Sei lá, não sei. Primeiramente... Ou talvez pelo fato de ser um prefeito, né, velho? Talvez alcance uma proporção tão grande que os bandidos talvez não queriam, né? Sei lá. E que alguém havia mandado matar o prefeito. Primeiramente, duas testemunhas do incidente foram assassinadas nos 2 meses posteriores.
O funcionário do serviço funerário que recolheu o corpo de Celso Daniel e foi o primeiro a reconhecer o rosto do prefeito também foi assassinado. O líder da quadrilha que sequestrou o Celso Daniel foi assassinado na prisão. O homem que dividia a cela com o líder da quadrilha também foi assassinado. Caralho! O investigador que ligou para o líder da quadrilha na véspera do incidente também foi assassinado. Caralho, isso que eu chamo de queima de arquivo, meu irmão. Todo mundo que tá envolvido tá morrendo, velho. Porra, essa? Até os bandidos estão morrendo e quem foi a vítima também tá morrendo. Caralho! O líder da quadrilha também foi assassinado. O investigador que ligou para o líder da quadrilha na véspera do incidente também foi assassinado. E um médico chamado Carlos Printes foi assassinado após emitir um laudo que indicava que Celso Daniel havia sido torturado antes de morrer, inclusive divulgando isso em uma entrevista com Jô Soares, que fez apenas alguns dias antes de ser morto. Outras coisas que apontam para uma possível conspiração é o fato que Celso Daniel estava envolvido em um grande esquema de corrupção do Partido dos Trabalhadores. Né? Um país que tem tanta gente inteligente, para que precisa de inteligência artificial? Tem que ser, né, velho? Onde prefeituras do PT foram acusadas de realizar contratos com empresas privadas e, em troca, os donos dessas empresas deveriam pagar uma propina ao partido. Gente, na moral, mano, como é que esse cara é presidente, velho, do país em pleno 2025, velho? Com tanto esquema envolvido, velho. Caralho, velho. Eu não consigo crer nisso não, cara. É por isso que a gente vira piada internacional, velho. Não é possível, mano. Em troca, os donos dessas empresas deveriam pagar uma propina ao partido, que então usava desse dinheiro ilícito para bancar suas campanhas. Tudo bem que aqui é teoria da conspiração, né? Mas, porra, vindo do PT, meu irmão, eu não duvido de nada, cara. Daquela quadrilha de sequestradores, ele disse que ele havia sido contratado para realizar um crime de, entre aspas, queima de arquivo de um peixe grande. É o e o irmão de Celso Daniel afirmou que Celso tinha consigo um dossiê com o propósito de denunciar aquele esquema de Caixa 2 e delatar contra o PT. Inocente, mas até hoje, a versão inocente. oficial continua sendo a que Celso Daniel foi morto por acaso. Em 28 de agosto de 1966, os corpos de Miguel Viana e Manuel Daniel foi morto por acaso. Em 28 de agosto de 1966, os corpos de Miguel Viana e Manuel Cruz foram encontrados em um morro. Os dois homens eram técnicos de eletrônica e estavam é porque tem vídeo patrocinado, mas nos vídeos de vídeo freak que eu queria trazer pro canal, era sobre esse caso aqui, tá? Tem um rapaz lá que ele investiga pra caralho esse caso aqui. E ele traz muita informação bacana lá, mano. Esse aqui eu já ouvi falar. Os dois homens eram técnicos de eletrônica, estavam vestidos formalmente e usando máscaras de chumbo cobertas por uma película de plástico. Ao lado dos cadáveres também foi encontrado um pedaço de papel que continha essas anotações. 16h30. Está local determinado. 18h30. Ingerir cápsula após efeito. Proteger metais. Aguardar sinal. Máscara. Os corpos já em decomposição foram levados ao IML, que não encontrou nenhum sinal de envenenamento, violência, drogas e sequer uma única causa de morte aparente, como se eles simplesmente tivessem morrido de forma espontânea. Investigadores descobriram que Miguel e Manuel faziam parte de um grupo de pesquisas científicas e espiritualistas, e em suas possessões foram encontradas diversas publicações relacionadas ao esoterismo e contato com espíritos. Uma mulher que morava no lugar próximo de onde os corpos foram encontrados foi entrevistada por uma revista, e eles afirmaram que testemunharam um, entre aspas, objeto voador bem grande, arredondado, com tons de laranja e um círculo vermelho brilhante em sua volta, sobrevoando o morro, antes de desaparecer. Curiosamente, a família afirmou que viram isso no dia 17 e por volta das 19 horas,
o que confere com o dia e horário estimados da morte dos rapazes de acordo com o IML. Até o hoje seu xará lá, o Naofumi Iwatani, que pediu esse para vídeo. a morte dos rapazes, embora teoriza-se que os dois estavam tentando entrar em contato com seres extraterrestres e as máscaras de chumbo tinham o propósito de protegê-los da radiação. Se isso for verdade, parece que eles conseguiram. A Agência Brasileira de Inteligência, ou ABIN, é uma agência do governo cujo propósito oficial é identificar oportunidades de interesse para o país, defender a soberania nacional e investigar ameaças reais e potenciais ao Brasil. Como ela se trata de uma agência de inteligência semelhante à CIA dos Estados Unidos ou a MI6 do Reino Unido, os detalhes de suas operações são mantidos em sigilo e fora do conhecimento do público, o que gera muita especulação sobre a atuação dessa agência, que serve como base para algumas teorias de conspiração na internet. Algumas dessas teorias afirmam que a ABIN espiona oponentes do governo, se infiltram em grupos dissidentes na internet, criam seus próprios grupos dissidentes falsos para atrair possíveis extremistas, realizam ataques false flag no Brasil, ou até mesmo operam em território estrangeiro de forma irregular para coletar informações ou realizar operações secretas que sejam de benefício ao governo brasileiro. Também fala-se de passagem que a ABIN é a sucessora da SNI, que serviu como a polícia secreta do regime militar, e após a dissolução da SNI, vários de seus integrantes simplesmente passaram a trabalhar na ABIN. Uma teoria de conspiração / lenda urbana que existe sobre Brasília é que existe uma grande rede de túneis subterrâneos na cidade que conectam o Palácio do Planalto com outros edifícios do governo e pontos estratégicos como quartéis e aeroportos. De acordo com a lenda, esses túneis foram criados logo na construção de Brasília a mando do próprio JK, devido à crescente tensão entre o executivo e o exército. Então, temendo um golpe de estado ou tentativa de assassinato, Juscelino ordenou a criação desses túneis para servirem como rotas escapatórias secretas para o presidente e membros cruciais do governo e Congresso. Em 2024, foram circulados vídeos que afirmavam que a Polícia Federal havia encontrado túneis e câmeras secretas subterrâneas em Brasília, embora esses vídeos seriam ditos como falso por sites de checagem. Dizia o vídeo do Huawei, né, velho? É aqui que mora toda a sujeira, né? Brasília, embora esses vídeos seriam ditos como falso por sites de checagem. No começo dos anos 2000, a franquia Yu-Gi-Oh! Chegou no Brasil, acompanhado de um desenho animado, merchandise e, é claro, o jogo de cartas. A franquia se tornou bem popular no Brasil quase que instantaneamente, mas também causou uma grande controvérsia por conta da circulação de uma teoria que afirmava que o jogo se tratava de um jogo satânico. O chamado... A teoria da conspiração, né? Eles falavam que era um culto demoníaco, né? O baralho, né? Então não deixa de ser uma teoria da conspiração, né, velho? O baralho do diabo era descrito como um jogo onde crianças eram ensinadas a invocarem demônios e feitiçaria para matar o adversário, com mensagens subliminares e símbolos que guiavam a criança ao ocultismo. Essa narrativa foi repercutida pela grande mídia da época e vários pais preocupados proibiam seus filhos de jogar o jogo e assistir o desenho. Na televisão, o apresentador Gilberto Barros dedicou uma matéria em seu programa para expor e denunciar o baralho do diabo. Essa matéria acabou virando Lost Media e após entrarem em contato com a Band, a emissora supostamente pediu um pagamento de mais de 100 mil reais para que as imagens fossem publicadas. De qualquer maneira, a reportagem foi encontrada de graça após alguém simplesmente perceber que outra pessoa aleatória já tinha postado ela no YouTube vários anos atrás. Mas ué, algumas pessoas escreveram e-mails dizendo que eu exagerei, que não é bem assim. Quando é assim, eu prefiro pecar por excesso. Quando a fórmula é essa, eu prefiro pecar por excesso. Eu volto a perguntar: como é que não é bem assim? Esse cara já morreu? Eu nem lembro, velho. Já, né? O capeta tá aqui, ó. E crianças de 2 anos e meio. O capeta está aqui, ó. E crianças de 2 anos e meio estão sendo treinadas por esse baralho. Ah, viu?
para realizar magia negra. Tem entrevista com esse cara atual, mano. Ele já deu alguma entrevista, assim, depois desse caso aqui, mano? Porra. Para realizar magia negra. Como é que eu não exagerei? Como é que eu exagerei, aliás? Ainda acredito? Meu Você que Deus. diz que eu exagerei, tem um filho. Tem um filho. Veja o seu filho brincando com essas cartas. O meu sobrinho não desviava o olho. Ele não disse boa tarde, tio Gilberto. Ele não disse. A justificativa é de que é apenas uma brincadeira. Leão, é um jogo. Milhões de crianças brasileiras estão sendo se viciadas, promotores da Vara da Infância e Juventude. Se viciadas. Matar. Iludidas. Hipnotizadas. Por essa palha. Que clipe é esse aí que você tá mandando no iPhone? Prepare-se, seu idiota. Para entrar nas sombras, eu invoco o Satanás, rainha infernal, em modo de ataque. Um monstro Satanás? Sim, e agora que esta carta está fora, cada monstro com Satanás no nome ganha 1000 pontos de ataque. Eu invoco o Satanás, rei do terror, em modo de ataque. Caralho, agora você véio. tem 2 Satanáses malévolos para combater. A sua armadilha é destruída e Satanás fica para lutar do meu lado. Parece que a sorte favoreceu Satanás, o rei do terror. Satanás! Puta merda, velho. Assada por essa indecência, por essa figura de mau gosto ou figuras de mau gosto. Pera lá, brincadeira apenas inocente não, brincadeiras que induzem a violência, brincadeiras que ensinam como bater, como matar. Controvérsias semelhantes também aconteceram com os jogos Magic the Gathering, Dungeons and Dragons e Pokémon, onde esses jogos também eram acusados de incentivar a violência e satanismo para crianças. Contudo, a polêmica do Yu-Gi-Oh! Foi maior que todas elas de longe e severamente afetou a popularidade da franquia no país. A Mind, ou Mind 8, é uma agência de... Bizarro, até Pokémon, até essas paradas, cara. Todas elas de longe e severamente afetou a popularidade da franquia no país. A Mind, ou Mind 8, é uma agência de influenciadores fundada em 2017 que serve como uma mediadora entre influencers digitais e empresas publicitárias. A maioria das mais de 400 contas ligadas à Mind se tratam de páginas de fofoca, com a maior delas sendo a Choquei. E juntas... Mas que volta aqui, rapidão. A Mind, ou Mind 8, é uma agência de influenciadores fundada em 2017 que serve como uma mediadora entre influencers digitais e empresas publicitárias. A maioria das mais de 400 contas ligadas à Mind se tratam de páginas vou censurar, de fofoca, confia. com a maior delas sendo a Choquei. E juntas, essas Irmão, já saiu tanto podre meu e do chat aqui, velho. Por aí nesses vídeos aí, velho. Ainda bem que ninguém assiste meus vídeos, porque se assistisse, nós tava tudo fodido, velho. páginas possuem mais... Domingo passado, não tava falando não sei o que de defunto aí, que eu nem tava prestando atenção, mas eu tava jogando meu Demon Souls tranquilo, começou um assunto esquisito na cal. Com a maior Eu nem delas editei sendo aquela a porra, Choquei. postei por aí E mesmo. juntas, essas páginas possuem mais de 171 milhões de seguidores. 7 a cada 10 pessoas na internet brasileira seguem alguma conta agenciada pela Mind. Surgiu-se teorias que a Mind também exigia que as contas associadas a ela... Tem meu canal lá, o Keiko Gaming. Tudo que eu jogo eu posto lá. Tem o PS3 pra jogar. Eu jogo em emulador mesmo, no PS3 Pro, tá ligado? E o jogo eu comprei lá no site verde. Cara, jogo exclusivo e jogos que não tem pra PC, infelizmente, né, velho? O jeito é por esse caminho, né? Cara, dizem, eu não sei se é verdade, mano. Eu já ouvi falar que tem como comprar o jogo e jogar em emulador. Aí não é errado, porque emular não é errado. Errado é você pegar o jogo pirata, né, velho?
Mas eu não sei como é que faz isso, não. Comprar um jogo pra jogar em emulador, eu não sei como é que isso funciona, não. Se eu soubesse, eu faria isso, tá ligado? Ela replicasse em postagens ordenadas pelos superiores da agência com o objetivo de artificialmente promover certos artistas e influenciadores. A agência respondeu... Domingo vai ter repo, vai. Vou ver com o figurante se ele... Ele falou que mês que vem ia comprar. Já é mês que vem, né? Ele ia ter dinheiro, no caso. Dependendo de quanto ele tiver, eu dou uma ajuda ele lá pra ele comprar também, pra jogar nós 4, pra fechar o time. Artificialmente promover certos artistas e influenciadores. A agência respondeu afirmando que isso é mentira e que todos seus influenciadores postam conforme seu desejo próprio. Contudo, o jornal Núcleo realizou uma pesquisa afirmando que 47% de todas as postagens feitas por contas associadas da Mind eram de fato repetidas ou com apenas leves alterações. Essa teoria ficou ainda mais feia quando diversas páginas de fofocas associadas à Mind publicaram uma... Sabe o que é foda, mano? Assim, eu assistindo o pessoal assim né, que joga, eu escuto muito comentário que... Como eu tô tentando lembrar o... Retrocompatibilidade. A retrocompatibilidade do PS5 é uma bosta, velho. Diz que o melhor jeito de você jogar esses jogos antigos assim é o PS3. Se você tiver a condição de comprar um PS3 aí, sei lá, de algum colecionador, ou achar um perdido por aí, compra um PS3 e aí sim, tu joga os joguinhos lá, tá ligado? Se você pegar um jogo desses, no caso, tipo um Asura, um God of War, tá ligado? Pra jogar no... Se bem que o God of War saiu uns remaster aí, né? Ou não? Sei lá, não lembro agora. Então, assim, pegar esses jogos assim... pra jogar no PS5 em retrocompatibilidade, diz que é muito ruim, cara. Estraga a experiência. Não sei se o jogo não roda direito, não sei. Diz que é melhor jogar no PS3 mesmo. O 3 tem remaster pro PS4, né? Feia quando diversas páginas de fofocas associadas à Mind publicaram uma notícia afirmando que uma menina chamada Jéssica Canedo estava paquerando com o Whindersson Nunes. A garota foi ridicularizada, perseguida, desenvolveu uma depressão e acabou cometendo suicídio. Isso aí eu lembro. Sendo que no fim, aquela notícia era completamente falsa. Cara, eu choquei uma desgraça, velho, é uma merda. Simplesmente republicaram aquilo que era uma print fraudada, puramente por engajamento. Eu tenho ele desbloqueado no X, mano. Bloqueei mesmo e foda-se. Nas eleições de 2022, as páginas bloqueei da não, Mind eu acho que eu botei lá pra não aparecer mais postagem dessa página pra mim, um negócio assim. Inocente. Nas eleições de 2022, as páginas da Mind passaram a publicar propagandas políticas favorecendo o PT e o candidato Lula, e também injuriando seus oponentes políticos como o Bolsonaro e Ciro Gomes. Surgiu-se então a teoria que a Mind estava sendo manipulada pelo PT para divulgar essas informações devido às excessivas propagandas, ao fato de uma das fundadoras da agência ser filha de um ex-ministro do Lula e de ter... É teoria das conspirações porque, né, se eles são filiados ao PT ou não, assim, existem indícios, mas não é nada confirmado, né, a princípio, né? Mas... quem vê, né, velho, não precisa nem ter a confirmação, né, velho? Tá nítido ali que essa porra aí é uma desgraça, velho. Recebido quase R$500 mil em contratos com o governo na época do governo Dilma. Uma teoria de conspiração que vai mais longe ainda afirma que a perseguição injusta contra a Jéssica foi feita por pedido do PT, visto que uma notícia falsa divulgada em grande escala contra uma... Aí, Clay, pra você, ó. Um país que tem tanta gente inteligente, pra que precisa de inteligência artificial? Inocente seria favorável para a pauta de regulamentação das redes sociais que Lula estava tentando passar no Congresso, visto que o de Jéssica coincidiu com a criação do PL da censura, que acabou sendo engavetado. Também passou a ser especulado que a Mind estava sendo influenciada por empresas e agências estrangeiras como a BlackRock ou a USAID, com o objetivo de divulgar narrativas que favoreciam essas partes. O Chupacu de Goianinha é um criptídeo brasileiro que passou a ser avistado por moradores da cidade de Goianinha, eu vou usar, é de graça. Norte. Essa criatura era... Eu falei esses dias aqui que eu tava puto pra caralho com essa treta aí, velho. Os caras xingando quem tá fazendo conteúdo por IA, velho.
Eu fiquei puto porque eu sou flamenguista, né? Opa, aqui, ó. Eu sou Flamengo e o Flamengo entrou na brincadeira também dessa trend e postou uma foto do Bruno Henrique feita por IA. Aí começou uns torcedor pau no cu comentar lá. Ai, cadê? Não tem amor essa foto porque não é feita por um ser humano. O ser humano, o artista bota amor na sua postagem. E essas fotos por IA aí não tem sentimento. Ah, tá, cara, porra de sentimento, amor, caralho, rapaz. Se fuder. Fiquei muito puto, rapaz. Caralho. O cara tem discernimento, é torcedor. Esse dia de torcedor vai criticar o próprio clube por causa de foto por IA, porque a foto não é feita por um artista, que o artista impõe seu talento, sua emoção, né? O amor na foto. Me poupa, cara. Moradores da cidade de Goianinha, Rio Grande do Norte. Essa criatura era descrita como... E as fotos por IA, mano, a do Bruno Henrique que o Flamengo postou lá, ficou maneira pra caralho, velho. Vai se fuder. Ficou boa. Se a foto ficou boa, tudo bem que essa minha não ficou perfeita, né? Quem fez foi o iFund. iFund que fez essa porra aí, dessa minha foto aí. Aí eu achei bonitinho, né? Ela tem uns defeitozinhos no chapéu aqui do headset, mas... Eu sou cabelo totalmente preto, mas lá tá castanho, mas... Olha, eu achei bonitinho, eu botei nas redes aí. Rio Grande do Norte. Essa criatura era descrita como extremamente alta, pálida e esguia, semelhante a um alienígena. Este ser era dito pela população como agressivo e invadia as casas de suas vítimas de noite para realizar um ato de sucção na cavidade anal das vítimas, o que as inseria em um breve estado de coma. Um animal misterioso está assombrando um bairro em Búzios. Segundo moradores, seria uma espécie de animal humano que tem fetiches sexuais. O bairro Boa Vista, em Búzios, nunca mais foi o mesmo. Todos os dias, os moradores voltam para suas casas mais cedo para não passar pelo sufoco da noite. Um animal estaria assombrando o bairro. Tá sendo muito difícil. Ontem de madrugada foi um maior susto. Eu acordei com a menina gritando aqui na rua, gritando. Na moral, foi um terror, um terror. E à noite ninguém Essa gente não tem vergonha não, cara. Cara, vocês já tiveram a oportunidade de estar do lado de uma reportagem assim? Eu já tive. Quando aconteceu a tragédia da ponte que foi em Calheiros isso, cara. É porque, assim, existia uma pontezinha lá mal feita pra caralho. Ela era de pedra e tinha uma manilha no meio dela onde a água passava, né? Ali era uma nascente, né? Vinha de uma represinha lá em cima. Aí, aqui dá enchente, essas coisas aqui na região, né? Aí teve um dia uma época que tava chovendo pra caralho, aí começou a descer árvore, desceu tudo lá do morro, aí entupiu a manilha, né? Aí, por onde a água vai passar? Aquilo foi enchendo até que levou a ponte embora com tudo, tá ligado? Aí, de madrugada, é o que contam, né, velho? Né? Acho que um cara sobreviveu, mas eu não sei se perguntaram pra ele qual é a história, mas foi o que eu me lembro da época. Aí disse que são dois carros, né? Os dois são amigos, né? Os dois carros estavam juntos, né? Vindo de uma festa, eu não lembro o que era. E como tava de noite escuro pra caralho numa chuva, eles não viram que a ponte tinha sido levada embora. Aí eles só passaram com o carro com tudo e caiu dentro do rio, tá ligado? E a Globo, mano, a Rede Globo foi lá gravar a reportagem. Aí eu tô lá do lado lá, só vendo a Globo fazendo reportagem com o pessoal lá, né? Eu mais novinho, só vendo aquele bagulho lá. Cara, é um telefone sem fio da peste, velho. Nossa senhora, mano. Se bem que eles filtram a reportagem quando eles querem, né, velho? Porque cada coisa que tu escuta o cara falando ali, às vezes, sei lá, o cara levou um tiro ali numa pistola, aí na hora de fazer a entrevista, o cara fala que passou um helicóptero jogando míssil, tá ligado? Puta que pariu, cara. Uma invenção de história da peste, velho. Gritando, foi um terror, um terror. E à noite ninguém mais anda sozinho no bairro. O animal, cada um falava uma coisa diferente, tá ligado? Ataca as vítimas pelo ânus, tira a alma delas e as deixam desacordadas por algumas horas. Segundo o relato de uma das vítimas que preferiu não se identificar, o caso está ficando cara, assim, sério. Não, assim, de verdade mesmo, com todo respeito à galera também que tá dando entrevista aqui, né, velho? Mas gente, na moral, mano, pô, não dá, mano. Eu também tenho o meu direito de reclamar, né, velho? Porra,
Eu não posso acusar alguém de ser mentiroso, mas eu posso deduzir que talvez seja, né, velho? Meu Deus, velho. Tira a alma delas e as deixam desacordadas por algumas Calma horas. pelo cu, Segundo cara. o relato de uma das vítimas que preferiu não se identificar, o caso está ficando sério. Tinha acabado de descer da van, né? A van da Vila Verde. Fui andando na rua, aí ele me pegou por trás. Ele quem? O chupacu. E o misterioso animal já teria atacado cerca de Por isso ele foi o chupacu não, velho. Esse aí foi o moreno. 37 vítimas no bairro. E é pedido uma atenção maior no caso, que está sendo investigado pela equipe do Scooby-Doo. A qualquer momento... Pô, esses caras que foram atacados pelo chupacu, mano, só digo uma coisa, velho. Atualização da lista mais gay 3.0 do Planeta Rosa. Daremos mais informações. Rihanna, é com você. Não tem condição, velho. Em Goianinha, relatos do chupacu gradualmente caíram até cessarem em 2023. Mas que eu não escutei o Scooby-Doo aqui, perdão. Está ficando sério. Tinha acabado de descer da van, né? A van da Vila Verde. Fui andando na rua, aí ele me pegou por trás. Ele quem? O lobisomem, velho. E o misterioso animal já teria atacado cerca de 37 vítimas no bairro. E é pedido uma atenção maior no caso, que está sendo investigado pela equipe do Scooby-Doo. A qualquer momento daremos mais informações. Rihanna, é com você. Boa noite, Goianinha, relatos do chupacu gradualmente caíram até cessarem em 2023, quando o chupacu foi baleado e morto em uma troca de tiros com a polícia militar. Porra. Qual agora? Camada 2. Águas rasas. Operações psicológicas, ou PSYOPs, são operações ou séries de eventos artificialmente orquestrados com o objetivo de manipular as massas ou algum grupo específico. PSYOPs são frequentemente usadas em guerras para desmoralizar o inimigo ou conseguir a colaboração de um povo sendo conquistado, mas também foram utilizadas em contextos pacíficos ou até mesmo contra a população do próprio país do perpetuador da PSYOP, com o objetivo de promover uma narrativa, ideologia ou agenda que é favorável ao governo. PSYOPs são frequentemente mencionadas em teorias da conspiração, onde é afirmado que algum evento específico foi orquestrado por algum governo, agência estrangeira ou corporação para favorecer alguma narrativa que seja favorável a ela. Outra teoria afirma que o recente boom da indústria de inteligência artificial é também uma PSYOP de algum governo ou sociedade secreta, com o objetivo de inundar a internet com conteúdo gerado por IA. Dessa forma, o público ficaria paranoico com o que pode ser IA ou não, o que não apenas afeta coisas como ilustrações ou desenhos, mas também a própria segurança de qualquer indivíduo, visto que a IA uma pedrada aí que a Twitch baniu aí, velho. Uma evidência falsa de alguma pessoa inocente cometendo um crime ou realizando qualquer ato que possa resultar em uma perda de sua reputação. Com o público paranoico e com medo das IAs, governos pelo mundo teriam o apoio para regulamentar a internet e efetivamente ilegalizar o anonimato, sobre a pretensão de provar que cada conta possui um ser humano por trás dela e não uma IA, e dessa forma, grupos dissidentes, opositores do governo ou sites de denúncia e vazamentos como a Wikileaks não poderiam mais existir na internet, visto que estes dependem do anonimato para existir. Também existem teorias que o próprio governo brasileiro realizou PSYOPs para favorecer sua agenda. Um país que tem tanta gente inteligente, para que precisa de inteligência artificial? Ou que o Brasil foi vítima de PSYOPs por parte dos Estados Unidos para garantir a vitória de candidatos favoráveis aos Yankees. Eduardo Campos foi o governador de Pernambuco e candidato para a presidência em 2014. Ele era afiliado ao PSB, sua vice era Marina Silva e estava colocado em terceiro lugar nas pesquisas. Em 13 de agosto de 2014, o avião jato de Campos sofreu um acidente que matou todos os tripulantes, incluindo o candidato. Marina Silva era para estar entre a tripulação também, mas afirmou que sua intuição disse para ela não entrar na aeronave naquele dia. Oficialmente,
A causa do acidente foi creditada à falha humana dos pilotos, que não tinham nenhuma experiência ou licença para pilotar a aeronave, e as péssimas condições meteorológicas daquele dia. Após o acidente, Marina Silva tomou o manto de Eduardo Campos e prosseguiu com a campanha à presidência. Essa aí só aparece de 4 em 4 anos, velho. Disparando. Você não vê ela dando uma entrevista aí durante o período aí de atual mandato do presidencial, tá ligado? Do presidente. Aí chega no ano da campanha, ela aparece de novo. Aí você vê a entrevista dela, vê ela dando opinião, não sei o que aí. Nas pesquisas que agora apontavam ela como a provável vencedora das eleições. Apesar do relatório oficial, surgiram diversas teorias que apontam que Eduardo Campos não morreu por conta de um acidente, também nunca mas achei. sim por uma armação e homicídio. Primeiramente, o voo nem era para ter acontecido devido à inexperiência dos pilotos com aquele modelo de jato, e o gravador de voz da caixa preta estava inoperante. A CENIPA, órgão da Força Aérea responsável pela investigação do caso, negou acesso a dados coletados pela unidade de coleta de informações do avião sob o pretexto de proteger os direitos autorais da fabricante. Alguns membros da família de Eduardo Campos seguem afirmando que o caso não foi um mero acidente, mas sim um assassinato, com o irmão de Campos inclusive pedindo a reabertura das investigações. As principais teorias da conspiração em volta do caso afirmam que o avião de Campos foi sabotado pelo governo Dilma, pois meses antes do acidente, a presidente assinou uma lei que garantia sigilo de caixas pretas de acidentes aéreos. Outra teoria afirma que Marina está envolvida no caso devido à sua misteriosa intuição que a impediu de entrar no voo marcado e porque foi após a morte de Campos que ela tomou o protagonismo da... E mais uma, né, velho? A Dilma tá no governo atual, não tá? Ela é ministra de alguma coisa aí, se não me engano. Ou não é? Me corrijam aí. Marcado e porque foi após a morte. Tô morte... falando com coisa que eu tô acusando eles de ter feito isso mesmo, né, velho? Não é não, galera. Mas... é uma turma que eu não gosto, né, velho? De Campos que ela tomou o protagonismo da campanha e quase se tornou presidente. Outra teoria afirma que Campos teve seu voo sabotado por criminosos envolvidos no esquema de corrupção da Odebrecht. Um escândalo que Campos estava envolvido, tanto que, de acordo com o Ministério Público, o próprio jato particular de Campos que sofreu o acidente foi comprado com dinheiro de propina. Então, ele teria sido morto para não poder delatar. Contudo, a causa oficial do acidente segue sendo o erro humano e o clima. Em 1954, o presidente do Brasil, Getúlio Vargas, cometeu suicídio no Palácio do Catete após ofensivas políticas de grupos de oposição. Quem fez escola sabe desse caso, né? Ameaças de militares e uma fracassada tentativa de assassinato contra um jornalista anti-governo. O presidente foi morto em sua cama, de pijamas, com um tiro no coração, um revólver ao seu braço direito e uma carta de suicídio onde expressava seu objetivo de se tornar um mártir e sair da vida para entrar para a história. Contudo, no mesmo momento que a morte de Vargas foi anunciada, também surgiram teorias que o presidente, na verdade, havia sido assassinado e que a história do suicídio foi apenas uma cortina de fumaça, narrativa que foi repercutida por jornais pró-Getúlio na época. De acordo com a autópsia, o tiro que matou Vargas acertou o coração de Vargas pelo lado esquerdo e de baixo para cima, o que é bastante incomum para um suicídio. Também foi questionado como que a carta de suicídio de Vargas havia sido escrita em uma máquina de escrever, sendo que o presidente não sabia datilografar, mas posteriormente foi confirmado pelo redator do discurso de Vargas, que foi ele quem publicou aquela versão para a imprensa, e a carta original de Vargas era a mesma, porém escrita à mão. Também surgiu um boato que o travesseiro de Vargas continha sinais de estrangulamento, mas eu não achei nenhuma fonte para isso além de lendas populares. A Guerra do Paraguai foi orquestrada pela Inglaterra, é uma teoria repercutida por nacionalistas paraguaios e setores da esquerda brasileira que afirmam que o Império Britânico usou de sua influência para fazer o Brasil e a Argentina invadirem o Paraguai. Oficialmente, a Guerra do Paraguai começou quando o Brasil interviu na Segunda Guerra Civil Uruguaia no lado do Partido Colorado,
enquanto a ditadura paraguaia, liderada por Solano Lopes, apoiava o Partido Blanco. Em resposta à entrada de tropas brasileiras no Uruguai, Solano ordenou uma invasão ao Brasil e também uma invasão contra a Argentina após ela ter recusado um pedido de acesso militar do Paraguai para que as suas tropas passassem pelo país. De acordo com a teoria, a Guerra do Paraguai na verdade aconteceu pois a Inglaterra havia influenciado os países da Tríplice Aliança a invadir o país, pois o Império Britânico via o Paraguai como uma ameaça à sua influência no continente. A maior evidência apresentada é o fato de bancos ingleses e a família Rothschild terem concedido empréstimos ao Brasil e à Argentina durante o percorrer do conflito e declarações hostis ao Paraguai por diplomatas britânicos. Paulo César Farias foi um empresário e tesoureiro da campanha presidencial de Fernando Collor. PC Farias viria a ser o protagonista de um grande escândalo de corrupção que ficaria conhecido como o esquema PC Farias. PC Farias, já ouvi falar, mas eu lembro, não me é estranho. Talvez eu tenha visto sobre esse caso, mas... Onde empresários pagavam propinas para a campanha de Fernando Collor e, em troca, o presidente concedia favores políticos para esses empresários. PC Farias, sendo o tesoureiro da campanha de Collor, agia como a laranja ou testa de ferro desse esquema. O Brasil é uma merda, cara. Porra, acho que desde que se criou política, né, o conceito de política já era corrupto pra caralho o país, mano. Caralho. Ou seja, era ele quem intermediava esse processo. O dinheiro... Não querendo dizer que só o Brasil é corrupto. Não, lá fora também tem corrupção. Mas lá fora o povo vive bem, velho. Aqui no Brasil a gente só toma no cu. Caralho, velho. Aqui no Brasil não é a corrupção do bem, né, velho? É igual aquele prefeito lá que falou, né, velho? Ele rouba mesmo, mas ele pelo menos ajuda o povo. Caralho. Pô, no Brasil é tudo feio. Mano, o governo brasileiro sempre foi feito pro justo nunca ganhar, cara. É moldado pro justo nunca conseguir chegar lá, velho. É só os corruptos mesmo que conseguem se eleger, mano. O dinheiro das propinas era depositado nas contas de PC Farias no Brasil e no exterior, que então eram gastos na campanha de Collor. Após o impeachment... Se bem que aquele negócio que eu já falei, que nessa época eu não julgo quem votava em corrupto, né, velho? Todo mundo era manipulado pra caralho pelo jornal, televisão, né? Era muito fácil manipular as massas. Hoje em dia você tem muito meio de pesquisa, cara, tá ligado? Você sabe muito mais da vida do outro, tá ligado? Do que antes. Então, pô, pesquisa, velho. Mas nem... brasileiro é preguiçoso de natureza, né, velho? É aquele bagulho. Quando eu falo que o governo é sempre pro justo nunca ganhar, é exatamente isso, cara. Por que eles cortam verba da escola, deixam o povo ser burro? Por que o Brasil é assim fudido? Porque enquanto o povo for burro, vai continuar votando nos caras, velho. E é isso. Por que eles vão deixar o povo inteligente, deixar o povo estudioso pra não votar nos caras? Então tem que manter o povo burro pra votar nele, velho. É isso. Que então eram gastos na campanha de Collor. Após o impeachment de Collor, PC fugiu do país e desapareceu até ser capturado em Bangkok, Tailândia. Contudo, ele foi apenas condenado por falsificação de documentos e 7 anos de cadeia, mas foi solto 7 meses depois para cumprir sua pena em liberdade condicional. Em 96, PC Farias e sua esposa foram encontrados mortos a tiros em sua casa na praia. A narrativa oficial da polícia foi que Paulo foi morto pela sua própria esposa por ciúmes enquanto ele dormia, e depois ela matou a si mesma. Os seguranças de PC Farias até seriam julgados por suspeitas que eles teriam efetuado o crime, mas foram inocentados por falta de provas. A versão que afirma que Paulo foi morto por sua esposa não é muito aceita por peritos da polícia até hoje em dia, e até hoje também não sabe quem matou o casal. Em 2024, a Embaixada dos Estados Unidos no Brasil iniciou a construção de um novo prédio em Brasília, com uma profundidade de até 30 metros.
Iniciou-se então um rumor nas redes sociais que essa nova embaixada possuiria 9 andares subterrâneos, o que alertou o Congresso, que exigiu uma explicação da embaixada. De acordo com a embaixada americana no Brasil, a profundidade dessa nova estrutura se trata de pilares para garantir a estabilidade da estrutura e que o novo edifício possui apenas um andar subterrâneo e não 9. Em 1995, desapareceu uma menina de 11 anos chamada Aline, na cidade de Carapicuíba, São Paulo. Foram circulados boatos que a menina havia sido sequestrada por um grupo de palhaços que a raptaram e a levaram embora em uma Kombi. Antigamente tinha um bagulho desse, né? Dos palhaços aí na rua, velho. Eu lembro de um bagulho desse. Então, a lenda da gangue de palhaços de Kombi se espalhou por toda a região da Grande São Paulo. Vários pais passaram a proibir seus filhos de saírem sozinhos na rua, e vários palhaços de circo foram ameaçados por conta dos rumores. A história da gangue dos palhaços ficou famosa pelo país inteiro após o jornal Notícias Populares ter uma série de matérias contendo relatos sobre essa gangue. Embora o jornal esclarecesse que estes se tratavam de apenas rumores e relatos, a maioria dos leitores seguiram acreditando na existência da gangue. Houve inclusive um retrato falado de um dos membros dessa gangue, um homem afro-brasileiro musculoso de camisa azul e acessórios de palhaço, o que contribuiu para a veracidade dos rumores ao olhar do público. A Polícia Federal realizou uma investigação dos rumores o desenho do palhaço, cara. Ao olhar do público. A Polícia Federal realizou uma investigação e concluiu que a gangue dos palhaços nunca existiu e tudo era nada mais que uma história popular. Até os dias de hoje, existem pessoas de idade que se lembram da gangue dos palhaços como algo que realmente aconteceu. O caso Pesseguini é uma das tragédias mais infames e controversas da história do Brasil. Em 5 de agosto de 2013, todos os membros de uma família foram encontrados mortos em sua casa. As vítimas eram 5 pessoas, entre elas o pai e a mãe, que eram policiais militares, e o filho do casal, um menino de 13 anos chamado Marcelo. Marcelo foi encontrado morto no banco de trás do carro da família, enquanto as outras 4 vítimas estavam em seus colchões, mortos enquanto dormiam. Após investigações e análises da perícia, a narrativa oficial afirma que foi Marcelo quem matou seus pais e sua família enquanto dormiam. Então, o garoto pegou o carro da família, dirigiu até a escola, voltou para casa e então cometeu suicídio no banco de trás do veículo. O motivo do crime foi dado ao fato do garoto sofrer com falta de oxigênio em seu cérebro desde a infância, o que fazia ele suscetível a surtos violentos. Outra evidência que apontava para Marcelo ser o perpetuador era o fato dele jogar o videogame Assassin's Creed, que teria o motivado ou ensinado Tinha que ser, né, velho? Os videogames, né, velho? No Brasil é foda o videogame Assassin's Creed, que teria o motivado ou ensinado a cometer assassinatos. O fato que ele fez, a possibilidade dele realizar as mortes, matar e de repente isso ser para ele como se fosse um joguinho de videogame que não era real. Por quê? Só para explicar, mostra aqui. Mostra aqui. Esse era o jogo que ele brincava, né? Assassin's Creed. O Assassin's Creed é nada mais, desculpa, eu tirei fora de hora. O que é, nada mais é o que está escrito aí, assassinos por convicção ou por crença. É um dos jogos mais em moda entre a garotada, é uma morte atrás da outra e já proibido em alguns lugares. E pode botar o menino, eu pergunto... Ai, caralho, eu te amo, Marcelo Rezende, velho. Gostava pra caralho de assistir Cidade Alerta contigo lá. Corta pra mim, Percival, mas... A senhora, doutora, ele pode ter saído desse mundo real por um mundo de ficção do nada? Olha, Marcelo,
É possível. A gente sabe que crianças vulneráveis, adolescentes vulneráveis, eles podem ser influenciados, sim, por esses jogos, pela banalização da morte. Me parece que, como vocês disseram, ele tinha um pensamento obsessivo de ser um assassino. Também a gente teria que analisar, né, esses casos assim, velho, pra sei lá, tirar algumas conclusões, mano. Ele pode ter entrado num estado de alteração de consciência e feito tudo isso até de uma forma É que eu não lembro também do calma, caso, como é que era. mas a gente sabe que isto não é algo natural e algo comum. Esse menino deveria estar passando por um momento muito difícil. Em tese, tudo em tese. E que ele não verbalizava, ele não contava. Contudo, existem várias pessoas que contestam a narrativa oficial, afirmam a inocência de Marcelo e apontam que a família foi assassinada por alguma outra pessoa ou grupo de pessoas. Evidências que apontam para essa versão incluem: Marcelo era um adolescente de 13 anos e provavelmente não sabia atirar ou dirigir. Alguns laudos apontam que não foram encontradas digitais de Marcelo na arma ou resquícios de pólvora em suas mãos. As manchas de sangue encontradas nas paredes não correspondiam com alguém da altura de Marcelo. O cadáver do pai da família estava em um estado de putrefação, ao contrário dos demais. Testemunhas afirmaram que viram 2 indivíduos pulando o muro da casa no dia do ocorrido. Após os corpos serem descobertos, mais de 200 policiais entraram na cena do crime, o que poderia ter contaminado a cena. E 1 ano depois, foi feita uma reportagem na Band que afirmava que haviam mais de 100 horas de gravação relevantes que não passaram pela perícia. Esta é parte das centenas de horas de gravações que nunca chegaram às mãos da perícia, mesmo constando no processo. Nossa equipe teve acesso exclusivo ao material. 1h15 de 5 de agosto do ano passado. De acordo com a polícia, esse carro prata era dirigido por Marcelo Pesseguini logo depois de matar os pais, policiais militares, a avó materna e a tia-avó. Repare bem nessas imagens. O motorista está com as mãos em cima do volante e no banco de trás vemos o que parece ser um vulto. O veículo com os faróis apagados estaciona e pisca 4 vezes a lanterna traseira como se estivesse enviando um sinal. Para aumentar o mistério, 40 segundos depois, 2 carros escuros com películas protetoras nos vidros passam em baixa velocidade. Uma das teorias mais populares afirma que a família foi morta pela própria polícia militar de São Paulo. Eu adoro esses conteúdos freak, mano. É por isso que eu era viciado no podcast lá do Mundo Freak Confidencial, mano. Eles juntavam umas galera que era fascinada por investigar esse tipo de caso assim. Aí eles contavam tudo que eles sabiam, velho. Eu adorava esse tipo de conteúdo, velho. Paulo, por conta de supostos conflitos que o pai tinha com a instituição e que a cena do crime foi manipulada para sugerir que foi Marcelo quem matou sua família. Dito isso, a versão oficial segue sendo a que Marcelinho foi quem matou seus pais em um surto de violência. Cara, assim, vocês que estão mais ligados que eu aí, diz que o Trump liberou atualmente eu não lembro como é que é o nome agora, velho. Sei lá o que, do caso do Kennedy, né? Lá da morte do... Esqueci o nome, o primeiro nome é John, alguma coisa J lá, Kennedy, né? John Kennedy, não sei. O Trump agora liberou lá o acesso aos arquivos, né? E que os outros governos não queriam liberar de jeito nenhum, não sei. Eu não duvido nada que existam umas paradas dessa, mano. Que ele sabe, John F. Kennedy, isso aí. Que existam uns casos assim que realmente eles não liberam pro público, velho. O motivo? Não sei. Aí pode inventar uma história alternativa. Ah, por causa disso, isso e outro. Mas a verdade tá selada a 7 chaves, né, velho? Eu tô pegando que... Não sei se foi o iFood que mano, o maior deles é o Epstein. Não sei se foi o iPhone que comentou aí que
E eles estavam investigando algum bagulho aí de corrupção, não sei lá o que. Aí, dependendo do que seja, mano, vai que é algo que comprometa a própria polícia dali, o próprio governo, não sei. Foram lá silenciar, né, velho? Inventaram essa narrativa aí. Aí, teorias, né, velho? Ele pode deduzir muita coisa aqui. É foda. Pois é. Camada 3, águas profundas. Existe uma teoria que aponta que os fenícios descobriram o Brasil e estabeleceram uma forte presença no Nordeste brasileiro milhares de anos antes da descoberta dos portugueses. O maior defensor dessa teoria foi o historiador e professor austríaco Ludwig Schwenhagen, que fez uma série de textos afirmando que os fenícios haviam chegado no litoral brasileiro por meio de correntes marítimas. Os fenícios se estabeleceram na região e se tornaram os povos tupis por conta de algumas semelhanças linguísticas entre a língua tupi e a língua fenícia. De acordo com Schwenhagen, os povos tupis eram divididos entre 7 tribos e habitavam uma terra chamada Caraíba, um grande pedaço de terra firme que se localizava no Mar do Caribe, e após Caraíba afundar no oceano ou passar por alguma crise que resultou em seu fim, os povos tupis migraram para o norte do Brasil. Uma coisa que sustenta essa tese são relatos do padre Antônio Vieira, onde indígenas tupis lhe relataram que seus povos migraram para o norte do Brasil de um país que já não existia mais. No final do século XIX e início do século XX, foram encontradas supostas inscrições arqueológicas no Nordeste brasileiro que continham textos escritos na língua fenícia, datados em 500 a.C. Apesar de vários arqueólogos e historiadores terem estudado essas inscrições e afirmado que elas são fraudadas, vários outros arqueólogos e historiadores fizeram seus próprios estudos e concluíram que elas são legítimas ou que é impossível determinar se é fraude ou não. Tancredo Neves foi o primeiro homem a ser eleito presidente após a queda do regime militar em 85, fazendo dele, em teoria, o primeiro presidente da República Nova. Porém, Tancredo morreu antes de tomar posse devido a complicações com a síndrome de resposta inflamatória sistêmicas. A morte de Tancredo foi repleta de mistérios, como o fato de sua condição ter sido escondida do público, rumores do público que Tancredo já estava morto desde as eleições, essa foto publicada para refutar a narrativa que Tancredo já estava morto, mas ela só acabou deixando as coisas piores. Parece o tio Paulo, velho. Tancredo já estava morto desde as eleições. Essa foto publicada para refutar a narrativa que Tancredo já estava morto, mas ela só... Eu olho uma foto dessa aqui e eu falo, tá morto, velho. Que isso, cara? Acabou deixando as coisas piores, pois o Tancredo parece morto na foto. E sem falar que a própria causa de morte oficial não foi divulgada. Uma das teorias mais icônicas sobre a morte de Tancredo Neves afirma que o presidente, na verdade, foi assassinado pelos militares, pois estes queriam o vice de Tancredo, José Sarney, no poder, pois seu partido, o PDS, apoiava o regime militar. De acordo com essa teoria, as complicações de Tancredo se deram por conta de um envenenamento, evidenciado pelo fato de seu mordomo também ter sofrido com dores agonizantes na barriga e morreu apenas um dia depois de seu patrão. O manuscrito 512 é um arquivo escrito em 1753 por bandeirantes que exploravam o interior da Bahia. O grupo de bandeirantes avistou uma enorme montanha brilhante e tentaram a escalar com a expectativa de encontrar cristais e metais preciosos. O grupo acampou e descobriu uma espécie de entrada secreta por acaso. A partir da passagem, encontraram uma rota até o topo da montanha, da onde avistaram uma enorme cidade do outro lado. Os bandeirantes inicialmente confundiram a cidade com uma povoação já devidamente colonizada, mas ao inspecionar,
Eu acho que eu já vi essa história aqui no Fatos Desconhecidos, velho. Povoação já devidamente colonizada, mas ao inspecionar, não encontraram sequer um único sinal de vida humana. Essa cidade tinha características de uma civilização antiga, ela tinha prédios e sua arquitetura não se assemelhava a nada que os portugueses ou colonos brasileiros construíam. Esse documento escrito foi enviado para autoridades no Rio de Janeiro, mas só foi de fato analisado e descoberto em 1839. Ele é legítimo e estudos comprovaram que ele foi de fato escrito nos anos 1700. O manuscrito 512 serve como base para a maioria das teorias que afirmam a existência de uma civilização perdida no Brasil, e até hoje segue sendo um mistério que nunca foi solucionado. O Pavilhão 18 é um suposto laboratório secreto do governo brasileiro localizado no subterrâneo da Universidade Estadual de Campinas, relevante ao caso do ET de Varginha. De acordo com os ufólogos Marco Antônio Petit e José Fernando de Moraes Pinto, que são pesquisadores e especialistas no caso do ET de Varginha, o espécime foi capturado pelo governo e levado até a Unicamp para ser estudado, pois é dentro da Unicamp que existe um laboratório secreto especializado na pesquisa e estudo de seres extraterrestres, denominado Pavilhão 18. Essa narrativa é repercutida pelos próprios ufólogos, que dizem ter adquirido essas informações por meio de testemunhas e contatos no exército. A Unicamp respondeu a essas acusações, afirmando que não possuía um laboratório secreto e, de acordo com o exército brasileiro, o ET de Varginha era na verdade um homem com deficiências mentais chamado Mudinho, que morava próximo ao local que o ET foi avistado. A Serra do Roncador é uma região localizada bem no centro geográfico do Brasil, no estado de Mato Grosso, entre o rio Araguaia e o Rio das Mortes. A serra tem esse nome por conta do estranho barulho emitido pelas montanhas ao anoitecer, que se assemelha a alguém roncando, causado pela forma que o vento passa pelos rochedos. Além dos barulhos, a serra é também conhecida por ser um grande centro de atividades paranormais e avistamentos de OVNIs. Durante séculos e até os dias de hoje, a maioria das pessoas e turistas que passam pela região afirmam terem visto objetos brilhantes no céu, experienciado algum evento paranormal, ou até mesmo avistado seres que se semelhavam a humanos, mas brilhavam e desapareciam quando avistados. Na Serra do Roncador, também existe a chamada Lagoa Encantada, que recebeu esse nome por conta de crenças indígenas que a lagoa possui propriedades mágicas. Atualmente, grande parte da região é povoada por indígenas, que raramente permitem a entrada de forasteiros em certas partes da serra por crença que elas são sagradas. Em 1925, o arqueólogo e explorador britânico Percy Fawcett iniciou uma expedição para a Serra do Roncador, acreditando que a serra escondia uma civilização perdida. Contudo, Percy e todos os membros de sua expedição desapareceram ao chegarem no local. Mesmo após diversas tentativas de resgate, Percy e seu grupo nunca foram encontrados, e embora existam teorias que eles foram mortos por indígenas ou animais selvagens, até hoje não existe uma prova concreta para o paradeiro e destino de Fawcett. A Ilha de Marajó é uma infame ilha no Pará. A Ilha de Marajó, essa ilha aí é complicada, hein, velho? Marcante por seu baixo desenvolvimento e escândalos de tráfico humano. Na ilha, existem inúmeros casos de pessoas desaparecidas, principalmente crianças. A Polícia Federal já prendeu inúmeros suspeitos de sequestrar e traficar crianças, vendendo cada uma por cerca de R$1.000. Até os dias... Tem uns eventos... Esse negócio de luzes brilhando assim no céu ou em florestas assim e tal... eu não sei se... Eu falei fogo fato, assim, no chute, né? Mas eu não sei o nome desse evento, não. Tem um evento que realmente cria-se uma bola, assim, luminosa e ela some, tá ligado? Tanto aí no céu também tem um evento desse sentido, assim.
E no terrestre, vou colocar assim, também tem um fenômeno, sei lá, desse assim, só que eu não sei o nome certo, velho. Vendendo cada uma por cerca de R$1.000. Tem que ter, ser num lugar, até os dias de hoje, tem que atingir certos existem requisitos, relatos né? de pais que perderam suas crianças após sequestros. Esse caso já foi denunciado por moradores locais, por representantes da Igreja Católica, por ONGs, por ministros, por celebridades, mas a crise de tráfico humano ainda perpetua por inatividade do governo. Embora esses casos já sejam trágicos por si só, existem teorias que apontam que esses escândalos da ilha de Marajó sejam apenas a ponta de um iceberg. Várias redes de pedofilia em outros países tinham vítimas vindas de países latino-americanos, e é possível que muitas das vítimas em lugares como a ilha de Epstein tenham sido sequestradas ou compradas da ilha de Marajó. Algumas teorias também afirmam que a perceptível inabilidade do governo de lidar com a crise vem por interesse, e que diversos políticos do Brasil estejam envolvidos nessa rede internacional de tráfico humano, como no caso da cidade de Coari, onde o prefeito Adail Pinheiro foi condenado a 57 anos de prisão por participar de uma rede de exploração sexual de crianças e adolescentes. A Burschenschaft Paulista, informalmente conhecida como Bucha, foi uma sociedade secreta brasileira de viés maçônicos que existiu durante um período de 100 anos, desde 1830, no início do Império, até 1930, com a ascensão de Vargas. A Burschenschaft tem sua origem na Alemanha e foi trazida ao Brasil pelo imigrante alemão Julius Frank. A sociedade possuía uma restrita hierarquia. Acho que eu sei o que Membros então. deviam pagar uma taxa mensal com base em sua posição dentro dela. A única maneira de entrar era por indicação mas não tô de algum lembrando membro, agora. e ninguém dentro da bucha poderia falar, mencionar ou reconhecer a existência da bucha. O propósito da sociedade era proliferar o liberalismo no Brasil e apoiar a queda da monarquia. Seus membros eram encorajados a tomarem posições importantes e influentes dentro da sociedade brasileira, como professores de universidade, militares e políticos. Membros da bucha deveriam ajudar outros membros da bucha a atingirem seus objetivos, com o objetivo final de tomar o controle das instituições, depois do governo, e enfim, instaurar a República Liberal visionada pela sociedade. Ao fim do século XX, a Burschenschaft era uma das, ou a sociedade mais influente do país, contando com o apoio de diversos políticos Uma sociedade de bucha é foda, velho. Que agora apoiavam o fim da monarquia por conta da Lei Áurea, que ia aboliu a liberar mais nada escravidão até e agora. alienou os barões escravocratas contra o reinado de Pedro II. Após o golpe republicano, a Burschenschaft passou a ser a de facto governante do Brasil no período marcado por corrupção, instabilidade e eleições fraudulentas que foi a República Velha e a política do café com leite, onde vários presidentes do Brasil e figuras influentes do governo eram membros da bucha, como Campos Salles, Prudente de Moraes, Rodrigues Alves, Washington Luiz, Júlio Prestes, Alfonso Pena, Venceslau Braz, Arthur Bernardes e Rui Barbosa. A bucha acabou perdendo seu controle após a Revolução de 30, onde um grupo de militares da chamada Aliança Liberal impediram a posse de Júlio Prestes e instauraram Getúlio Vargas no poder. A existência da bucha só seria revelada quando membros da sociedade chegaram a revelar ela após a Revolução de 30. A história da bucha exibe o quão facilmente uma nação grande como o Brasil pode ser de facto governada por uma sociedade secreta, o que alimenta teorias sobre Illuminatis, maçons e possíveis sociedades secretas em escala global. Também existem teorias que apontam que a bucha nunca foi realmente dissolvida e que até os dias de hoje o Brasil segue sendo governado por uma sociedade secreta fundada por ex-membros da bucha. Ratanabá é uma suposta cidade perdida na floresta amazônica. Tudo começou com uma série de artigos que afirmaram a existência de uma civilização perdida na Amazônia, no Mato Grosso.
Os pesquisadores dessa empresa teriam sobrevoado essa área com aeronaves equipadas com, entre aspas, tecnologia de alcance e detecção de luz e um pulso de laser, fecha aspas, que foi capaz de detectar padrões simétricos e mapear uma cidade inteira escondida por debaixo da floresta. O nome dessa mega cidade perdida seria Ratanabá, e além de ter sido extremamente avançada, ela foi fundada há milhões de anos atrás. Parece o nome daquele rabanada, velho, bom pra caralho. Que conectavam a cidade com outros continentes e outras cidades perdidas pelo mundo. Ratanabá teria sido a capital global. Suas entradas estão guardadas por bases militares brasileiras e suas ruínas são repletas de artefatos valiosos e metais preciosos como ouro e prata, o que motiva potências estrangeiras a tentarem invadir e controlar a Amazônia. A empresa responsável pela publicação desses artigos sobre Ratanabá foi a Ecosistema Dáquila, cujo presidente é Urandir Fernandes de Oliveira, o mesmo homem por trás da descoberta do ET Bilu. Porra, aí que acabou a credibilidade, gente, na moral. Isso aí não existe, não. Pô, qual é, cara? Aí é foda, hein? De Oliveira, o mesmo homem por trás da descoberta do ET Bilu. Aí fodeu tudo, cara. Camada final. Hiperbórea. Aí, chegamos na falácias e hipérboles, hein, velho? Doideira que foi aquelas tarifas do Trump. O maluco não conseguiu entender a nossa burocracia e botou um número aleatório para nos taxar. O Trump tá fazendo merda pra caralho também, né? Olha lá. Todas as celebridades... Eu não acompanho mais política, velho. Eu só vejo os comentários na internet aí e debato em cima disso. São inorgânicas. É uma teoria que afirma que todas as celebridades, famosos, cantores, atores, vencedores de reality shows e figuras de destaque na cultura popular são fabricadas e pré-selecionadas para a fama pela mídia ou pelo próprio governo por meio de incentivos como a Lei Rouanet ou acordos secretos com empresas de mídia e gravadoras. Dessa forma, as únicas pessoas a conseguirem destaque na sociedade só chegariam a esse ponto por incentivo dessas partes, pois suas músicas sempre tocam nas rádios, pois sempre são inseridas em papéis de destaque em novelas, pois reality shows são fraudados para garantir sua vitória, etc. O objetivo seria fabricar uma galeria de celebridades que segue apenas os interesses do governo ou do estado paralelo e influenciam sua audiência para fazê-las terem simpatia pelo atual regime ou por sua agenda. O Programa Paralelo foi um projeto secreto do governo brasileiro para desenvolver e fabricar combustíveis nucleares e bombas atômicas. O projeto começou em 1979 e... O Enéas defendia isso, né, velho? Assim, defendia que o Brasil tinha que ter bomba atômica, né, velho? Porque os países mais fodas aí do mundo têm bomba atômica, né? Hã? Caiu aonde? Caiu aonde, gente? Estranho, meu OBS tá dizendo que não caiu, não. 0 quadros perdidos. O Programa Paralelo foi um projeto secreto do governo brasileiro para desenvolver e fabricar combustíveis nucleares. Caiu nos artistas fabricados, então não caiu e voltou não, velho. Porra. São inorgânicas. É uma teoria que afirma que todas as celebridades, famosos, cantores, atores, vencedores de reality shows e figuras de destaque na cultura popular são fabricadas e pré-selecionadas para a fama pela mídia ou pelo próprio governo por meio de incentivos como a Lei Rouanet ou acordos secretos com empresas de mídia e gravadoras.
Isso tem um pouco de fundamento, velho. Lei Rouanet incentiva umas coisas aí que puta que o pariu. Dessa forma, viu? as únicas pessoas a conseguirem destaque na sociedade só chegariam a esse ponto por incentivo dessas partes. Fazendo uma bomba, muito provavelmente vai vir um país de primeiro mundo que tem bomba atômica e dizer que não pode. Pois suas músicas sempre tocam nas rádios, pois sempre são inseridas em papéis de destaque em novelas, pois reality shows são fraudados para garantir sua vitória, etc. O objetivo seria fabricar uma galeria de celebridades que segue apenas os interesses do governo ou do estado paralelo e influenciam sua audiência para fazê-las terem simpatia pelo atual regime ou por sua agenda. Aqui o Brasil já tá muito atrasado, O programa paralelo foi um projeto secreto do governo brasileiro para desenvolver e fabricar combustíveis nucleares e bombas atômicas. O projeto começou em 1979 e trouxe resultados satisfatórios, com inovações na tecnologia de enriquecimento. Cara, eu ouço, se o Brasil não fosse um país tão rico em questão de recursos naturais, tá ligado? Diversos, e ser um país tão populoso e abraçar várias culturas, se a gente fosse um pouco mais limitado. E a gente não tem nem eventos climáticos que nem tem em vários outros países, né? A gente tem aqui, assim, que ocorre em certas épocas do ano e se ocorrer, né? Porque tem ano que nem ocorre. Tipo enchente, umas paradas assim, né? Mas aí, tranquilo, de boa. A gente ainda tem sorte de a gente tá geograficamente globalizado, tá ligado? Num lugar tão bom, tá ligado? E isso é um país muito populoso, né? Porque se a gente tivesse recurso escasso e se a gente dependesse de outros países, mano, a gente tava fudido, tá? A gente, porra, com a política que a gente tem, a gente já tá numa merda. Caralho. De urânio e o estabelecimento da Nucleabras, uma estatal que publicamente tinha propósito de meramente pesquisar e desenvolver a tecnologia nuclear do país, mas provavelmente também contribuiu para o desenvolvimento da bomba atômica. A partir dos anos 80, o governo brasileiro criou uma base militar na região da Serra do Cachimbo, cujo objetivo era testar as bombas atômicas do programa paralelo. A base era extremamente sofisticada e possuía uma rede de túneis de mais de 320 metros de profundidade. Em 85, o regime militar caiu e o novo governo expôs o programa paralelo ao público e buscou encerrá-lo. Eu acho que tem, velho, mas infelizmente de 88 não vai acontecer. Expressivamente proibiu a obtenção de armas nucleares. Ainda em 88, o presidente José Sarney extinguiu a Nucleabras, e o programa nuclear brasileiro foi oficialmente encerrado em 1990 pelo presidente Fernando Collor, quando este assinou o Tratado de Não Proliferação Nuclear e demoliu a base da Serra do Cachimbo. Apesar do programa paralelo ter oficialmente encerrado em 1990, grande parte da infraestrutura do programa segue existindo até os dias de hoje, principalmente ao que se trata do enriquecimento de urânio, onde o Brasil é um dos líderes mundiais. Em 2010, o pesquisador alemão Hans Hill, que também chefiou um departamento na OTAN e é um especialista em armas nucleares, afirmou que o Brasil poderia estar secretamente construindo uma arma nuclear, burlando o Tratado de Não Proliferação e que o programa paralelo o problema não nosso tinha é o governo, né, velho? Infelizmente já tá estabelecido já um sistema corrupto. Ainda de acordo com Hans e com o norte-americano laboratório... Nossa esperança seria o bendito da rapaziada do MBL, pelo menos na minha opinião, né, velho? Pô, o MBL poderia mudar isso daí, né, velho? Uma rapaziada que tá surgindo aí, pô, maneiro pra caralho. Mas se até eles estão se entregando ao sistema, velho, aí fudeu, meu irmão. Agora... acabou-se. Ainda de acordo com Hans e com o norte-americano Laboratório Nacional de Los Alamos, o Brasil, se quisesse, poderia criar uma bomba atômica em mais ou menos 3 anos. Algumas teorias afirmam que o Brasil possui uma situação parecida com a de Israel. Caiu de novo?
Cara, o André Guedes fez uma postagem que fala muito sobre o MBL atual, velho. Sobre esse negócio do fundão eleitoral. É um bagulho que eles deram tanta porrada e falaram, né? Pô, quem usa isso daí é isso, é aquilo outro, não pode, é imoral e nos caralho. E hoje em dia, eles usam, né, velho? O André Guedes falou tudo. A gente entende o motivo do MBL ter se rendido ao fundão, né, velho? Porque é aquilo que eu falei no início. O sistema brasileiro, no Brasil, ele é feito para favorecer os corruptos, tá ligado? E prejudicar os justos. Não tem como você... É quase impossível. Não vou dizer que não tem como, né? Mas é quase impossível você disputar com esses caras aí que tem o dinheiro na mão, tá ligado? Que rouba, faz a desgraça acontecer. Não tem como, é difícil disputar com esses caras, tá ligado? De alguma forma você tem que sujar suas mãos também pra poder chegar lá, tá ligado? Dessa forma você até entende, tá ligado? O pessoal do MBL nesse sentido aí. Mas é errado também eles ficar criticando os outros que criticam eles, né, velho? Os caras não aceitam crítica, né, velho? Sobre o fundão, eles querem justificar o uso agora, né, velho? Não, é que não é bem ruim, vocês têm que entender. Não, cara, não muda o discurso, tá ligado? Não precisa mudar o discurso, velho. Eles também têm que aceitar calado, mano, as críticas, velho, que estão vindo a eles, velho. Pô, um bagulho que eles demonizaram pra caralho e agora eles estão usando, tem que aceitar de boca fechada, velho. Se quisesse, poderia criar uma bomba atômica em mais ou menos 3 anos. Algumas teorias afirmam que o Brasil possui uma situação parecida com a de Israel, onde o governo possui de fato armas nucleares, mas simplesmente esconde isso do público para evitar complicações diplomáticas. O Tesouro da Trindade é um suposto tesouro escondido por piratas no arquipélago brasileiro de Trindade e Martim Vaz. Tudo teria começado em 1880, quando um pirata inglês conhecido como Zulmiro escreveu uma carta detalhando a localização de um tesouro que continha ouro em pó, ouro em barras, prata, libras e moedas de outros países. O tesouro estaria escondido na ilha de Trindade e a carta também tinha instruções bem específicas de como achar o tesouro, ao lado de ilustrações da ilha. Nos anos 1880, o explorador e escritor inglês Edward Frederick Knight já tinha escrito seu próprio livro detalhando que também tinha ouvido sobre essa lenda do tesouro e liderou uma expedição até Trindade, porém sem sucesso em achar o tesouro. A matéria do jornal brasileiro e o livro escrito por Knight sobre o tesouro acabaram atraindo vários exploradores para tentarem reivindicar essa recompensa para si, mas ninguém teve sucesso. Em 1949, o engenheiro belga brasileiro Paul Thiry estudou o tópico extensivamente e concluiu com base nas descrições da localização da carta e nas ilustrações que a verdadeira localização do tesouro não era em Trindade, mas sim na ilha de Ilhabela, que na era colonial foi um grande recinto para piratas no Atlântico Sul. Thiry procurou pelo tesouro até sua morte em 1979, e um de seus amigos, chamado Osmar Soalheiro, continuou procurando o tesouro com base nas pesquisas do tal foi um grande mas sim na ilha de Ilhabela, que na era colonial foi um grande recinto para piratas no Atlântico Sul. Thiry procurou pelo tesouro até sua morte em 1979, e um de seus amigos, chamado Osmar Soalheiro, continuou procurando o tesouro com base nas pesquisas e feitos de Thiry, até o próprio Osmar falecer em 2011. Gugu Liberato foi um apresentador e produtor brasileiro, conhecido pelo seu trabalho no Domingo Legal e Gugu. De acordo com uma teoria, Gugu não morreu por acaso, mas foi assassinado por um de seus filhos para adquirir a herança, ou então que Gugu não morreu após uma trágica queda tentando consertar o ar-condicionado.
Agora eu entendi porque é hipérboles e falácias, né, velho? Essa camada aqui. De sua residência, Isso aí já é mas beira um sempre tentando absurdo, cara. remover o cheiro de maconha da ventilação. Então, que Gugu não morreu após uma trágica queda tentando consertar o ar-condicionado de sua residência, mas sim tentando remover o cheiro de maconha da ventilação. Não existe nada comprovando isso, e eu tô incluindo isso no vídeo só porque é uma piada interna. O Vale de Anhangabaú é uma pequena região no centro da cidade de São Paulo, que é dita como amaldiçoada desde os tempos pré-coloniais. Essa região é cercada por 2 rios, o Tamanduateí O Gugu era raiz pra caralho, velho. O Anhangabaú era temido pelos indígenas. De acordo com eles, a água desse rio não era potável, pois ao bebê-la, você sofreria com doenças ao corpo e ao espírito, e ao cruzar esse rio, você seria perseguido por um espírito maligno chamado Anhangá. Este espírito tomava a forma de um cervo branco com olhos vermelhos. Caralho, velho. Imagina um viado atrás de você, velho. Ele era extremamente sádico com suas vítimas, e é de seu nome que vem o nome do rio. Por conta disso, os indígenas evitavam passar pelo Vale de Anhangabaú a qualquer custo, e acreditavam que todo aquele vale era amaldiçoado pelo espírito. Durante a história do Brasil, este pequeno vale foi o centro de diversas tragédias e eventos paranormais. É dito que todo o edifício do vale é amaldiçoado, toda empresa acaba falindo e todo residente tem algum encontro com o paranormal. Em 1937, uma família rica que morava no chamado Castelinho da Rua Apa foi misteriosamente encontrada morta. A versão oficial da polícia da época afirma que o irmão mais velho da família foi quem matou sua mãe e irmão, e então ele cometeu suicídio. Contudo, foram encontrados resquícios de pólvora na mão de ambos os irmãos, e o calibre das balas encontradas nos corpos dos irmãos era diferente do calibre encontrado no corpo da mãe, indicando que a família foi na verdade assassinada por outra pessoa ou grupo de pessoas. Desde esse evento e até os dias de hoje, o Castelinho é dito como um lugar assombrado, onde se pode escutar vozes e eu queria muito ir nesse lugar assombrado, velho, fazer live, gravar vídeo. Uma família que vivia em uma humilde residência do Vale também foi morta em um evento que ficou conhecido como o Crime do Poço. A família de 4 pessoas, composta por uma mãe, um filho e 2 filhas, viviam felizes e em uma relação ótima. Contudo, o filho, que se chamava Paulo e era um professor assistente de química na USP, acabou dizendo de passagem em uma de suas cartas que sua mãe e irmãs tinham morrido. Quando a polícia chegou na casa e não encontrou nada de errado, eles questionaram Paulo sobre um poço que ele recentemente tinha construído no quintal da casa. A polícia então passou a suspeitar que algo estava de errado e chamaram um corpo de bombeiros para investigar o poço. Quando começaram a escavar, Paulo foi ao banheiro e cometeu suicídio como... Quem pede é o... É o Arthur ou é o Aki? Acho que é o Aki, velho. Às vezes quando pede vídeo do Sola Live, que o Sola Live vai em lugares abandonados assim, né, velho? Mas não necessariamente é um vídeo de terror. Ele só vai em lugar abandonado, tá ligado? Assim, é maneiro, velho. Estava de errado e chamaram o corpo de bombeiros para investigar o poço. Quando começaram a escavar, Paulo foi ao banheiro e cometeu suicídio com uma bala na cabeça. No poço, os bombeiros encontraram os cadáveres da mãe e irmãs de Paulo. Um dos bombeiros acabou tocando nos cadáveres sem uso de luvas e morreu pouco tempo depois de infecção cadavérica. Até hoje não Infecção cadavérica? se sabe sequer o motivo de Paulo ter feito isso, visto que apenas dias antes do crime, a família se amava como qualquer outra. Durante os próximos anos, vários prédios foram construídos no Vale de Anhangabaú e vários deles sofreram com incêndios por conta de estranhos curtos-circuitos. Um desses prédios que incendiou foi um prédio construído logo em frente à casa onde ocorreu o crime do poço. O nome do prédio era Edifício Joel. Inclusive o Solo Live lá, velho, ele achou um morador de rua lá, ficou perseguindo ele naquele escuro lá, mano. Ele perguntou o gurizinho lá se tinha alguém lá, e o gurizinho falou que tem um cara lá sim, velho. Tá ligado?
Depois ele percebeu que tinha um cara o tempo inteiro vigiando ele lá, mano. Era um morador de rua que morava lá naquele edifício abandonado lá. Do Poço, o nome do prédio era Edifício Joelma e o incêndio matou 187 até vai lá trocar uma ideia e feriu mais de 300, sendo esta a segunda... Eu acho muito massa os vídeos do Solar Live, mano. Não conhecia o canal, mas eu acho muito massa isso, velho. Porque você vê que é um conteúdo verídico, tá ligado? Ele não é aquele cara que escuta um barulho e sai correndo. Ai, meu Deus, tem um fantasma ali, eu vi alguma coisa. Não. Ele escuta um barulho e ele vai lá. Ué, será que tem alguém morador de rua aqui? Eu vou lá olhar. Eu acho isso muito massa, cara. Me passa uma credibilidade da porra, mano. Que esses vídeos... O pessoal vai em lugar abandonado e fica... Ai, tô sentindo energia carregada aqui, velho. Ai, tô com uma sensação ruim, não sei o quê. Não, ele vai de boa, mano, tá ligado? Ele fica tranquilão lá. E ele vai fazendo live, né? Um conteúdo bom. Pô, ele fica ao vivo, né? Indo nesses lugares fazendo live. Eu acho isso massa pra caralho, velho. 37 pessoas e feriu mais de 300, sendo esta a segunda maior tragédia em arranha-céus do mundo, atrás apenas do 11 de setembro. Após a tragédia, aquele edifício é dito como assombrado e várias pessoas que adentraram no edifício após seu incêndio afirmam terem presenciado aparições de fantasmas e espíritos. A maldição do Vale de Anhangabaú continua até os dias atuais, com inúmeras pessoas morrendo de formas misteriosas no vale, ou tentando cometer suicídio, pois vozes estranhas as convenceram. Pô, muito bom, velho. Bom vídeo do menino Thomas, velho. Maneiro. Foi bom esse bag, velho. Uns casos aí malucos. Alguns eu já conhecia. Eita. Caralho, me deu vontade de soluçar. Mas muito bom, velho. Bom vídeo, menino Thomas. O famoso Thomas, velho. Não é os seus amigos, né, velho? Mas é o famoso Thomas.